Graça e paz. Todo mundo bem? Final de semana gostoso. Tivemos oportunidades, de orar, buscar o Senhor. Ontem houve também atividade com os jovens. E hoje temos a graça de estarmos todos juntos mais uma vez na casa do Senhor. Que tempo gostoso, que o Senhor nos prepara. Então eu peço a você, meus irmãos, que abram comigo sua Bíblia, na 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Nós vamos fazer a leitura do verso 7. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos ler mais uma vez. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vou pedir a você que feche aí os teus olhos, onde você está, curve sua fronte, nós vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade, por ter nos trazido até aqui essa noite, para o louvor da tua glória, Pai. Pedimos que toda inquietação, Senhor, dê espaço à verdadeira adoração, Pai, que possamos estar atentos à tua voz, não à voz de homens, mas o que o Senhor tem a falar para todos nós, Pai. Assim nós pedimos e desde aqui te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Os irmãos sabem a diferença entre o porco e a ovelha? Sabe a diferença do porco e da ovelha, irmão? Alguém pode dizer, o porco começa com P e a ovelha começa com O. É verdade, tem uma diferença aí, Essa é uma diferença fácil e notável, Mas quem tem oportunidade de viver, de caminhar, e de conviver com ambientes rurais, não é o meu caso, mas eu tive a oportunidade de visitar algumas fazendas, quando eu era mais novinho e tal, e eu me lembro de ir ao lugar onde ficam os porquinhos lá, o tal do chiqueiro, E, rapaz do céu, tentar se aproximar daquele lugar, para quem tem assim um nariz que sente um cheiro mais forte assim, é um desafio, Porco é um bichinho meio sujo, meio fedorento, Tem gente que gosta, e assim, eu respeito, cada um é cada um, mas a minha experiência com os porcos lá não foi muito legal, e era um treco fedido, e eles comiam lavagem, que eles comem, ou ração, seja o que for. Agora, a ovelha, meu irmão, eu não tive a oportunidade de ver assim de pertinho, mas quem já teve, percebe que é um animal já diferente, É um animal mais limpo. A ovelha, como ela tem aquelas lãs, ela tem aquele conjunto de pelos, a lã dela, ela costuma, e isso é uma prática do animal, ela costuma se esfregar em rochas para poder limpar a sujeira dela mesma, ela se esfrega para tirar a sujeira, ela se esfrega inclusive para pentear aquela juba dela, Coisa que meu filho ainda está aprendendo, a pentear a juba. A ovelha já sabe, ela passa assim, se esfregando, Rafa, na pedra, e ela penteia a sua juba. Olha que legal, Mas a grande diferença entre um porco e uma ovelha, meus irmãos, é que você pode fazer essa experiência, tá? Não em casa, pelo amor de Deus, mas faça essa experiência um dia. Vá até um lugar e faça um lamaçal, assim, joga muita água no meio, de uma terra fofinha, faz aquele barro, aquela lama, E você solta um porco ali. O porco ele vai correndo para aquele lugar, ele vai se jogar naquela lama, ele vai mergulhar naquela lama, ele vai rolar naquela lama, ele vai ficar pulando na lama. A lama é o habitat natural
do porco. Ele gosta daquele ambiente, ele gosta da sujeira, ele gosta e não se sente incomodado em ter lama grudado nele, em ter um pedacinho, um fiapo, né, preso no focinho dele. Ele não liga para essas coisas, ele é meio desencanado, né? O porco, ele gosta do barro. Agora, a ovelha, irmão, essa é uma experiência de um criador de ovelhas. Eu escutei de uma pessoa que cria ovelhas. A ovelha, se ela passar por esse lamaçal e por um acaso ela cair nele, ou esbarrar a patinha, ou trupicar e ela pluf cair, ela imediatamente se levanta, segundo os criadores de ovelhas, não sou eu, no caso, malemar eu crio Sansão lá em casa, é um tipo de um porquinho ele, né? Mas enfim, a ovelha, quando ela cair naquele barro, irmão, ela vai se levantar, e ela vai procurar a primeira rocha que ela puder para ela se esfregar e tirar aquele negócio dela, não é? Essa é a diferença do porco e da ovelha. E eu queria que você transferisse isso como que uma parábola para a igreja. Dentro da igreja, no corpo visível do Senhor, não é o místico não, tá? É o corpo visível do Senhor. Existem porcos e existem ovelhas dentro da igreja. Tem porco e tem ovelha. A Bíblia também chama o porco como bode. A Bíblia também chama o porco de bode e também chama de anticristo. A Bíblia também chama, não é de falso profeta. A Bíblia também chama de falso crente. Tem vários nomes que a Bíblia dá para esse que é o porco. Então pensa na igreja, irmão, e pensa um ambiente em que tenha lama. O crente verdadeiro, se ele esbarra na sujeira, se ele tem contato com o barro, com essa lama, com o lamaçal, ele imediatamente, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele procura a face do Senhor, ele procura se purificar e se limpar. Mas o porco não, irmão. Ele mergulha lá e fica, yes, yes, e fica de barriga, descosta, né? E vai com a patinha assim na lama. Essa é a diferença do porco e da ovelha. E nós estamos lendo um texto aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios, do capítulo 12, e que fala sobre dons espirituais. E nós vamos começar uma série de mensagens a tratar de dons espirituais. E para que a gente veja os dons espirituais do Senhor, não é? Não o que homens pensam que sejam dons espirituais, não o que movimentos evangélicos por aí adotam como sendo isto é um dom espiritual, mas o que diz as Sagradas Escrituras acerca de dons espirituais, para que a gente consiga observar tudo isso. Nós primeiro precisamos diferenciar o porco da ovelha. Dentro da comunidade da fé, dentro da grande casa do Senhor, existem porcos e existem ovelhas. E para isso, como que um aquecimento, para que a gente possa ver todos esses dons que o Senhor, os 9 dons então que o Senhor manifesta espiritualmente, nós precisamos então diferenciar o porco da ovelha. Parece uma tarefa fácil, não é, irmão? Mas nós vamos ver que não é tão fácil assim. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, veja comigo o verso 1. Ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A igreja não pode desconhecer os dons que Deus ministra. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos imundos. Vocês eram fortemente, como porcos, levados ao lamaçal, e deitavam naquele lamaçal, rolavam naquele lamaçal, se divertiam naquele lamaçal, mas isso é do passado, e já não é mais assim, não é? Então, verso 2, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Verso 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Manifestações, então, do Espírito que passamos a ver algumas delas na sexta-feira aqui na nossa vigília, e nós vemos aqui que ele é aquele que dá e habilita a condição de dizermos que Jesus é Senhor. Ninguém fala e pronuncia com fé no coração que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. E aí vem o verso 7 que nós lemos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E aqui nós já podemos compreender, meus irmãos, qual é, então, o objetivo de Deus ministrar dons para a igreja, dons espirituais, que nós vamos ver talvez repetidos em irmãos dons, mas que não necessariamente todos têm o mesmo tom. Mas há, na sabedoria de Deus, essa distribuição. Então, qual é o grande propósito de Deus ministrar dons espirituais? Verso 7 diz que Deus assim o faz, não é? Visando o bem comum. É para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo. E então, meus irmãos, nós vamos caminhar um pouquinho pela história numa passarela. A passarela da verdade. Não é a passarela que tem luzes por aí e que mostram a beleza de homens, não. Mas é a passarela que tem a luz do Senhor e que expõe a sujeira de homens, e também é esta mesma luz que santifica e purifica o homem. Então essa é a passarela da verdade. E para que a gente consiga separar o porco da ovelha, perceber o porco e perceber a ovelha, eu queria que você fosse comigo até o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, estamos nos aquecendo para falar sobre os dons espirituais que o faremos nas próximas semanas. E então, eu convido você a não perder de maneira alguma, não é, as próximas semanas, mas que todos tenhamos compromisso, meu irmão, em estarmos presentes na casa do Senhor. Nós não podemos ser turistas, mas nós somos filhos, e então, como filhos responsáveis, não é? Participantes, então. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém. Amém. No capítulo 8, nós vamos ver o versículo 9, do verso 9 em diante. E o verso 9 em diante narra para todos nós a história de um homem chamado Simão. E o que acontece com a vida desse homem chamado Simão. Verso 9 do capítulo 8 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Onde está, então, acontecendo essa situação que Lucas narra aqui no capítulo 8? Está acontecendo em Samaria. Está, então, estão pessoas ali em Samaria, e existe um homem chamado Simão. Este Simão ficou conhecido como Simão o Mago, Simão o Feiticeiro, Simão o Bruxo, o nome que se dê aí a ele, Simão. A Bíblia diz no verso 9 que ele praticava feitiçaria. Algumas versões vão trazer mágica. Esse homem tinha realizações, ele fazia o que nós chamamos hoje de obras, mas é aquilo que é falso, é aquilo que tenta imitar, é aquilo que provoca ilusão, é aquilo que provoca as pessoas ficarem impressionadas. Sabe quando você vê um malabarista lá com aquele monte de... Você fica assim, você fala, oh! Como é que o cara faz aquilo, né? Eu fui tentar uma vez com 2 laranjas, meu irmão, ainda bem que não era ovo, porque senão já fez uma nhaca, esse negócio de ficar de malabarismo, né? Mas havia esse homem chamado Simão, e ele então, em Samaria, era famoso, e ele passou muito tempo em Samaria fazendo feitiçaria. E cada obra de feitiçaria que ele fazia, veja, as pessoas olhavam para ele e ficavam admiradas, ficavam presas, olhando para ele e vendo aquilo e dizendo, uau, como ele faz isso? E assim ele conseguia manter condição, assim ele ficava famoso e certamente ele acumulou muito dinheiro, tirando das pessoas que ficavam olhando para ele com os olhos estatalados e dizendo assim, uau! Mas acontece alguma coisa em Samaria. A Bíblia diz, não é, que quando o Senhor Jesus, depois de ressurreto, passa 40 dias, ele dá orientações aos seus discípulos. E ele diz, fiquem em Jerusalém, porque chegará o Espírito Santo. Virá o dia em que descerá sobre vocês o Espírito Santo. Até lá, que vocês estejam aqui presentes,
porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e por todo o mundo. Portanto, a obra que Lucas narra no livro de Atos, me enrosquei, é exatamente o cumprimento dessa palavra do Senhor. E aqui no capítulo 8, meus irmãos, há uma transição. As pessoas estavam, os discípulos, agora apóstolos, não é? Estavam todos em Jerusalém e não saíam de lá. Parecia que a igreja estava acomodada ali em Jerusalém e tudo ia muito bem. Até que finalmente Estevão é acusado, e na acusação de Estevão, ele é levado diante do Sinédrio, e ali, diante do Sinédrio, ele é condenado. Mesmo tendo dado o seu discurso da fé em Cristo, o Sinédrio fica tão nervoso, as pessoas ficam tão nervosas com ele, que a Bíblia diz que rangem o dente, não é? Você consegue imaginar uma pessoa brava, uma pessoa nervosa, e que ela fica assim, tipo a Hebe, como falava, né? Gracinha, alguma coisa assim. E falaram para Estevão, e aí pegaram ele, arrastaram de maneira que fosse pública aquela cena, e a Bíblia diz que começaram a apedrejá-lo. Pedras atrás de pedras sobre Estevão, que começa a orar, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ele vê o Senhor em pé, à direita de Deus, o Senhor Jesus em pé, e ali ele ora, pedindo que o Senhor receba o seu espírito e que não compute aquele pecado àqueles homens. Ele repete a oração semelhante ao seu mestre, ao Senhor Jesus, de que perdoe porque aquelas pessoas não têm ideia do que faziam. Estevão é morto. O final ali da morte de Estevão diz que junto ali estava um homem chamado Saulo, e que consentia, não é? Estava ali e tinha não só ciência, mas estava ali. E aí o capítulo 8 começa dizendo exatamente isso, verso 1 do capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Muito bem, Estevão é morto, agora a igreja se amedronta, porque depois do Senhor Jesus, agora já vem o primeiro mártir, que é Estevão, primeiro a ser morto pela sua fé, e acontece que uma perseguição começa contra a igreja e faz com que algumas pessoas sejam dispersas pelo medo da perseguição, e saem de Jerusalém. Verso 1 continua dizendo o seguinte: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e da Samaria. Ora, se não exatamente por onde o Senhor Jesus disse que deveriam seguir. Como eles estavam ali e não seguiam, agora essa perseguição faz com que a igreja se expanda, saia e avance em outras regiões. Aí o verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, não necessariamente cristãos, não é, mas piedosos, a Bíblia diz, e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aí, essa é a situação. Estevão está morto, a igreja passa a ser perseguida, começa um movimento contra cristãos, a tolerância, não é, contra aqueles que criam no Nazareno passa a ser zero, a ser mínima, e são perseguidos. E acontece que um diácono da igreja, um rapaz chamado Filipe, vai para a região da Samaria, e verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eles não saíram então correndo só, não saíram de qualquer forma, mas a Bíblia diz que pelo seu percurso eles iam e pregavam a palavra de Deus. As pessoas saindo dali de Jerusalém, por onde passavam, pregavam a palavra de Deus. Verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Veja, meu irmão, que a pregação da igreja primitiva não era outra, senão o Senhor Jesus. O Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia, e que voltará para buscar a sua igreja. Essa é a pregação da igreja primitiva, a igreja que é mãe para todos nós, é a primeira manifestação de igreja. E então, meus irmãos, quando você começar a achar
que os sermões deveriam ser diferentes, que as pessoas deveriam de falar assuntos atuais e tantas coisas que tem, preste atenção no que a igreja primitiva fazia, porque ali é o início da igreja. Preste atenção que todas as coisas, elas têm valor e importância, mas aquilo que é central para mim e para você, chama-se Jesus Cristo. Nós somos cristocêntricos, e se você não é, passe a ser. Se você não tem essa percepção, tenha hoje em nome de Jesus. E então, Filipe foi para uma das cidades ali, em Samaria, e anunciava o Cristo, verso 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Você prestou atenção na leitura, né, irmão? Você não está me olhando com essa cara de quem está pensando no dia de amanhã, não, né? Você está prestando atenção na leitura. A Bíblia diz que por causa daquela perseguição, todos, com exceção dos apóstolos, saíram de Jerusalém. E por sua caminhada foram pregando o evangelho. Da mesma forma foi Filipe. Filipe foi um dos 7 escolhidos como os 7 primeiros diáconos nomeados na Bíblia. E ele segue para Samaria. E quando chega lá, não faz outra coisa senão pregar a Cristo. E quando ele está pregando a Cristo, sobre Cristo, a Bíblia diz que aquela multidão de pessoas param o que estão fazendo e de maneira unânime, você consegue perceber as ênfases que o texto dá? De maneira unânime. Não é 3, 4, maioria, todo mundo presta atenção à pregação sobre Cristo. Presta atenção em Filipe. E o que acontece em seguida? O verso que nós lemos, o verso 9. Que havia um homem chamado Simão. Então, onde estava a atenção daquelas pessoas antes de Filipe chegar? Em Simão. Então, Simão tinha a igreja do Simonês, sei lá como é que chamava a igreja dele lá. Ele tinha o grupo dele lá. E as pessoas olhavam para ele, ouviam a Simão e percebiam em Simão poder. Tanto que no verso seguinte, veja aí, não é? Ainda o verso 9, não é? Ele diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo da Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Bom, você está entendendo então o que está acontecendo em Samaria. As pessoas olhavam para Simão, percebiam que Simão era uma pessoa, porque ele se dizia importante. Simão era aquele que vendia, sabe a autoimagem, o automarketing, ou marketing de você mesmo? Você tem que fazer a sua imagem, que se fala muito por aí, né? Simão fazia exatamente isso. Ele dizia: eu sou muito importante. E ele realizava sinais com magia, com feitiçaria. E a Bíblia nos ensina qual é a origem de feitiçaria. Isso é ação, meu irmão, e poder demoníaco. Ele fazia essas coisas que iludiam as pessoas por poder, não é, demoníaco. E aqui a Bíblia diz no verso 10 que todo o povo, do mais simples ao mais rico, quando você olha uma pessoa rica, meu irmão, naquela época em especial, era uma pessoa instruída, tinha condições de participar e ser educado em ciência, tinha conhecimento, não eram pessoas que não tinham conhecimento comum das coisas. Mas então a Bíblia diz que do mais simples ao mais rico, todos foram enganados por esse homem chamado Simão. É como aquela história do tocador de flauta. Ele ia tocando a flautinha, os ratinhos vinham atrás. Enquanto ele tocava a flauta, os porquinhos vinham atrás dele. Muitos porcos, inclusive o porcão, chamado Simão, estava ali, dando a eles, não é, entretenimento. E se você prestou atenção nesses 2 versículos, 2 vezes aparece uma palavra. Veja aí comigo o verso 9. Na parte B do verso ele diz assim: impressionando todo o povo de Samaria. Impressionando. Agora veja o verso 10, não é? O verso 11. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido, impressionando
e iludido. Lucas dá ênfase 2 vezes nessa questão. As pessoas estão enganadas, não conhecem a verdade e estão enganadas. Enganadas e maravilhadas, iludidas. Olharam para aquilo e disseram, esse homem é poderoso mesmo. Muito bem, só que aconteceu de Filipe chegar, não é? Muito bem, verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Vê aí a libertação do Senhor, Deus tirando aquelas pessoas da enganação, Deus tirando aquelas pessoas do engodo, aquele monte de gente que às vezes usava bonezinho, Simão, faz um S, sei lá eu, qualquer coisa do tipo, e achavam que Simão era o cara, e que e aí vem um homem de Deus, aleluia, um homem simples, um diácono da igreja, que servia as mesas das viúvas, meu irmão, aí na dispersão, pela perseguição, ele segue pregando o evangelho, ele segue fiel à palavra, e aí de repente, naquela cidade, cheia de gente enganada, ele prega a Cristo, ele prega as boas novas do reino de Deus, e anuncia, minha gente, estava todo mundo perdido, a gente tinha que chorar e se desesperar, mas Deus em sua misericórdia, deu o seu Filho por todos nós, e aí prega a Cristo, crucificado, morto e ressurreto para a glória do Senhor, e a Bíblia diz que acontece que todas aquelas pessoas creram, e foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. E isso é maravilhoso, porque é um processo, meu irmão, de transição da antiga aliança, está bem no comecinho, para a nova e eterna aliança. Na antiga aliança, quem era circuncidado? Mulheres eram circuncidadas, irmão? Mulheres passavam pela circuncisão? Elas participavam como, então, da circuncisão? Ora, pelo pai ou pelo marido, que era circuncidado. Se o pai fosse circuncidado, era judeu, então ela estava debaixo desta aliança do pai, senão debaixo da aliança do marido, mas a mulher em si não participava. Agora, na nova e eterna aliança, Colossenses, o apóstolo Paulo nos explica o que é, não é a circuncisão. Você e eu fomos circuncidados também, se você foi batizado. O batismo agora é a circuncisão para todos nós na nova e eterna aliança. E então Lucas diz que, ao pregar o evangelho, aquelas pessoas não só tiram as vendas dos olhos, não é? Porque todos creram nele, diz ali o versículo, e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Filipe não perde tempo, creu no Senhor Jesus, tem água aqui? Tem, vem aqui, meu irmão, vem aqui. Creio em nome de Jesus, próximo, e sai batizando todo mundo, homens, mulheres, e ali se torna uma grande comunidade da fé. O que está acontecendo em Samaria, meu irmão? Aquelas pessoas estão abrindo o coração para Cristo, está nascendo uma igreja naquela cidade, aquelas pessoas estão se convertendo, estão sendo batizadas, não querem mais ouvir Simão, não querem mais saber de nenhum tipo de sincretismo que havia naquele lugar, porque Samaria, quando invadida pelos assírios, e é um dos motivos porque o judeu não ia com a cara ali dos assírios, muita coisa se misturou ali, e o samaritano era um misto de coisa pagã, com coisa judaica, com bicho estranho, e era o samaritano. Só que agora, meu irmão, o Senhor está, através de um homem chamado Filipe, transformando a realidade daquela cidade. E todos creram e foram batizados. Agora veja o verso seguinte, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz no verso 13 que o próprio Simão também creu e foi batizado. O porcão creu. Os porquinhos creram e foram batizados. De porcos viraram ovelhas. Mas tem o porcão aí, o Simão. Talvez ele fosse, né? Bem semelhante ao porquinho, né? Você já ouviu como é que faz uma ovelha? Né? A ovelha, ela berra. Ou bala, sei lá como é que fala, né? Acho que é a berra mesmo. Bé, aquela coisa, né? E o porco, ele grunge. Mais ou menos assim. Não é? Aquele som terrível. E eu não sei se você sabe, meus irmãos, mas quando, para cenas de suspense e de terror, assim, as pessoas que criam os sons que são colocados em filmes, não é?
eles fazem uso de som de abelha, não sei se diz zunido de abelha, aquele barulho que a abelha faz, e o barulho do grungido do porco, isso tudo misturado. É o que sai a música de suspense que entra. E sabe que dá aquela acelerada no coração, você fala, crê em Deus Pai, o que vai acontecer? Ah, meu Deus. Né? Porque são os porcos, irmãos. São os porcos se manifestando. E a Bíblia diz então que todos ali creram e foram batizados. Olha que coisa maravilhosa. E também Simão. A Bíblia diz que Simão, olha aí comigo o verso 13, creu e foi batizado, e ele seguia Filipe. Ele seguia Filipe por toda a parte. Ele virou um carrapato de Filipe. Por quê? Porque ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos imundos, é o que a palavra disse, antes de, como nós lemos ali, no verso 7, não é? Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade. E agora, esse homem, que se dizia o poderoso, o Simão, esse homem que arrogava para si a fama de poder divino, ele fica, não é, perplexo, porque chega Filipe, simples, e com a pregação do nome de Jesus, coisas começam a acontecer, e a Bíblia diz que ele fica maravilhado, enquanto tudo que ele fazia iludia e impressionava, agora ele vê o poder de Deus se manifestando através de Filipe, e ele fica maravilhado. E aí você pensa, uau, se converteu esse homem. Eita glória! Agora ele está maravilhado porque ele está vendo o poder de Deus, não é? Vamos continuar a leitura, meu irmão. Vamos continuar a leitura. E aí, então, a Bíblia diz que ele se torna, verso 13, um grande carrapato, não é? De Filipe. Filipe espirra, ele, opa, saúde, qual é o sinal e qual é o milagre de agora? Deixa eu ver. Talvez ele estivesse ali tentando ver para aprender, né? Sabe quando você fica de olho nas pessoas, só para tentar, qual que é a manha, qual que é o segredinho, né? E ele estava ali, fitando Filipe o tempo inteiro. Mas, meu irmão, como nós acabamos de dizer, Deus revoluciona essa cidade. Uma igreja passa a nascer naquele lugar, a existir naquele lugar, e as coisas com a igreja primitiva não eram assim soltas, não vai de qualquer jeito, não vai à moda do pizzaiolo não, bonitão. Mas nós observamos que os apóstolos tinham um trabalho a fazer. Por isso os apóstolos estavam ali em Jerusalém, mas agora, ouvindo eles que grandes coisas estavam acontecendo em Samaria, os apóstolos destacaram 2 para que fossem até lá, para averiguar o que estava acontecendo. Veja aí o verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Meu irmão, você consegue imaginar isso? Você está lá em Jerusalém, a coisa está pegando fogo, você fala, meu Deus, e agora? Está escondido numa catacumba, você tem que se encontrar escondido, e as coisas estão difíceis, e de repente vem notícias, né? Ó, lá em Samaria, está pegando fogo, meu irmão. Deus está mexendo naquele lugar, está mudando as estruturas. Onde tinha lá feitiçaria, agora as pessoas falam no nome de Jesus. Agora as pessoas se dobram diante da presença do poderoso e o verdadeiro Deus. E aí os apóstolos, então, opa, muito provavelmente Tiago. A princípio, a gente observa em Atos que Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus, ele tinha um papel, não é, bastante importante no colégio apostólico, naquela discussão entre Pedro e Paulo, aquela questão, inclusive, envolvendo circuncisão. Quem dá a palavra final ali é Tiago. Então, muito provavelmente, Tiago reúne os 12, os 11 agora com Matias, que fecha o colégio dos 12 apóstolos, não é? Agora ele vem e diz o seguinte, ó, manda 2 para lá. E aí quem que mandam? Manda Pedrão e João. E eles vão até Samaria. Imagina, meu irmão, olha que missão importante. Vamos lá para ver o que é que está acontecendo. Porque se fosse fogo estranho, meu irmão, eles iam lá para extinguir o fogo estranho. Mas quando eles chegam lá, veja o verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem
o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então Pedro lhes impusera as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O que acontece ali em Samaria, meu irmão, é algo maravilhoso da parte de Deus. O mesmo evento do dia do Pentecostes se manifesta agora, mais uma vez, em Samaria. Foram 4 situações, ali em Jerusalém, em Samaria, com Pedro ali na casa de Cornélio, e mais à frente no capítulo 18 acontece mais uma vez entre os gentios. E Deus manifesta isso para que todos vejam que Ele, o Senhor, aceitou aquelas pessoas. O poder do Senhor Jesus Cristo, agora manifesto pelo Espírito Santo, está mobilizando e formando o seu corpo, a igreja. E isso é evidência para aquelas pessoas, principalmente para os apóstolos judeus, de que o Senhor não está só sobre o povo de Israel, mas existem ovelhas, não porcos, ovelhas do Senhor espalhadas, não é? Por aí em outros rebanhos, e que todas elas agora serão ajuntadas, tornando-se um único rebanho, com um único pastor, um único Espírito, um único Senhor, uma única unidade, como vai dizer o apóstolo Paulo no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. E então os apóstolos chegam lá e acontece isso que é maravilhoso. Eles olham e contemplam a obra de Deus, eles veem que aquilo é do Senhor e olham para eles e falam: uau, agora nós vamos impor as mãos para que vocês recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, essa é uma questão aqui, eu vou brevemente fazer um comentário aqui, mas em tempo oportuno a gente entra em detalhes. Hoje em dia, nós não vemos a manifestação do Pentecostes. O Pentecostes aconteceu, não é? Naquela época, meus irmãos, diferente de hoje, não é? O Espírito veio, é como que a primeira experiência da nova e eterna aliança com a manifestação do Espírito Santo. Nos dias de hoje, todo aquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo, ele nasce do Espírito, ele é imerso no Espírito. É só você observar o que diz o Senhor Jesus para Nicodemos. E ali ele explica que tem que nascer da água e do Espírito. E então essa questão que se diz hoje sobre batismo no Espírito Santo, como uma segunda experiência, irmão, como se isso fosse acontecer tempos depois, isso é um erro de leitura, é um erro de interpretação. Isso acontece pontualmente aqui, porque o Senhor está mostrando que aquelas pessoas também são povo de Deus. E agora o Evangelho se espalha. E então manifesta aqui, o Senhor faz o que seria o segundo momento de Pentecostes. E aquelas pessoas observam ali o Espírito Santo descendo sobre elas, pela imposição das mãos dos apóstolos ali, e as pessoas são tomadas pelo Espírito de Deus. E o que acontece ali é como aconteceu no dia de Pentecostes, irmãos. Há um movimento em línguas, e não é língua estranha. É aquele que fala português, está conversando com o alemão, e os dois, cada um no seu idioma, se entendem. É uma coisa que é o poder de Deus. O Pentecostes é o oposto da Torre de Babel. Enquanto a Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua e ia contra o Senhor, e o Senhor dispersou e fez várias línguas, agora no Pentecostes o Senhor pega todas as línguas, todas elas, e fala uma única coisa, que Deus é o Senhor. Agora esse é o Pentecostes, há um só Espírito, um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo é sobre essa igreja. E aquilo é maravilhoso. E agora pensa o tal do Simão ali. Ele era o bom, era o poderoso, era o grandão, era o cara que convencia todo mundo e recebia dinheiro por aquilo. Aí, de repente, chega Filipe. Você fala, mas não é possível. Chegou Filipe e começa a falar uns negócios e as pessoas começam a chorar e cai no pé, e aí outro se batiza. E ele vê os sinais e acontece e ele fica maravilhado. E agora ele não quer sair do pé do Filipe, porque ele quer aprender, né? Ele quer ser também, tudo mais. Aí, de repente, chegam Pedro e João. Pedro e João, vendo que aquilo era obra de Deus, aleluia, ele começa a impor as mãos sobre as pessoas, sobre os cristãos que estavam ali, não é? Em Samaria, agora recém-convertidos, e impondo-lhes as mãos, eles receberam o Espírito Santo, viu? Aquela manifestação
tremenda. E Simão olha para aquilo e fala, meu, isso sim é que é poder. Eu acho que ele deve ter pensado, fala, é isso que eu preciso. Filipe ficou no chinelo, não quero mais nem saber de Filipe. Veja aí a leitura, não é? O verso 18. Vendo Simão, volta o porcão aí a história. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ele então ofereceu-lhes dinheiro. E disse o seguinte, deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eita glória! É isso aí, passa na tesouraria da IBFO, paga lá o seu, não é, como é que chama, 3 vezes o dízimo lá? A sua oferta alçada, leva a tua oferta alçada lá, irmão, que você vai receber poder, aleluia, e quando você pôr a mão, ele vai receber o Espírito Santo. Basicamente, o que esse homem pediu? Ele falou, rapaz, eu estou cheio da grana, já enganei esses bocó um tempão, e agora chegou um poder que é muito superior ao meu de Filipe, e agora eu estou vendo outro que é ainda maior do que tudo que eu vi de Filipe, é esse que eu preciso, meu filho. Pedrovski, chega aí. Ele nem perguntou quanto é. Nem perguntou quanto é. 1, 2, 3 reais, quanto você quer? 1 milhão, 3 milhões, não importa, porque dinheiro não é problema para Simão. E ele oferece dinheirinho. Tem muito crente na hora da oferta fazendo como Simão. Dá minha cura, Senhor. Está aqui, meu dizimão. Ô, Senhor, aleluia, dá minha promoção, está aqui o dízimo. Senhor, eu quero aquele carro importado da minha garagem. Meu pai já recebeu uma profetada de carro importado. A mulher falou até a cor do carro, era preto. Estamos aí, esperando até hoje a profetada, né? Tem muito crente indo na igreja como Simão. Veja quantos porcos existem dentro do corpo de Cristo, irmão. Está oferecendo dinheiro para o Senhor em troca de coisas. Rapaz, só que ele está falando com Pedrão. Talvez ele pensou, né? Talvez tivesse pensado, rapaz, esses homens simples, Malemar fala direito, tudo pescador, cheira peixe. Eu vou oferecer dinheiro, é agora. E aí Pedro se levanta na lava-jato de crente e já, veja aí o verso seguinte, o verso 20. Rapaz, já pensou se Pedro fosse pastor da igreja hoje em dia? A porcaiada ia sair tudo da igreja. Verso 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você está vendo um ponto de exclamação aí? É porque ele não disse assim, olha, perece o seu dinheiro contigo. É a ênfase. E você sabe o que é perecer, meu irmão? Ele está mandando aí para o inferno. Você e o teu dinheiro vão para o inferno. Mais ou menos desse jeito, Pedro falou. Só que do jeito Pedrão. Né? Já pensou se Pedro fosse pastor da igreja hoje em dia? Muitas igrejas teriam não só excomungado, mas ia ter um monte de haters na internet falando sobre ele, né? Que isso? Que sujeito arrogante, prepotente. Essa é a expressão do servo de Deus, irmão. Não tem corrupção naquilo que é de Deus. Não tem assim, a menor mácula naquilo que é do Senhor. E Pedro diz, vai para o inferno você e o teu dinheiro. Você quer mais claro e direto, objetivo que isso, irmão? Então, se você está na oferta, ou com atividades, ou coisas que você está tentando fazer como Simão, saiba que você vai ouvir algo semelhante ao que Simão ouviu. Vá para o inferno, você e o teu dinheiro. Acho que mais claro que isso é difícil. E aí ele diz assim, Pedro faz uma pergunta para ele. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você está achando que vida com Deus se adquire com dinheiro? Tolo, tolo, tolo. E aí o verso 21 diz assim, você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Em outras palavras, você não é nascido de novo coisa nenhuma. Em outras palavras, você não é crente nem aqui e nem na Conchinchina. Você não é filho de Deus nem aqui nem em lugar algum. Você não tem parte nesse ministério. O teu coração não é reto diante de Deus.
É um porco dentro da igreja. Você prestou atenção nos versículos anteriores, que as pessoas, quando Filipe pegou sobre o reino de Deus e sobre o Cristo, as pessoas creram nele e foram batizadas. E também, diz o verso 13, que Simão creu e se batizou. Veja quantos porcos existem dentro da igreja. São poucos não, irmão. É muito porquinho. Aí alguém pode pensar que falar no diminutivo porquinho é fofinho, né? É bonitinho. É tão fedido, é tão sujo, é tão asqueroso, é tão nojento e é tão rejeitado quanto todos os demais. Como foi Simão. Você pensa que pode comprar? Você não tem parte nesse ministério, diz Pedro, não é? E aí Pedro diz mais. Como desde o dia do Pentecostes, verso 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Sabe por que muita gente não consegue ter compromisso, irmão? Porque é porco, não é ovelha. Sabe por que muita gente não sofre pelas coisas de Deus? Porque é porco, ele está querendo a lama, ele não está querendo as coisas de Deus. Todas as outras coisas são mais gostosas do que as de Deus, porque é só a ovelha. As coisas de Deus, a Bíblia diz que só se discernem espiritualmente. Porco não tem uma nova natureza, não tem o espírito para falar com Deus e para entender as coisas de Deus. Então ele não gosta. Sabe, meus irmãos? Poucas pessoas gostam de ouvir o que a gente está vendo aqui. Simão não deve ter gostado nada, porque ele se sentia poderoso. E ele queria voltar, talvez com inveja, vendo Filipe mobilizando toda a cidade. Talvez com inveja, vendo Pedro, não é? Fazendo tal obra. E se esquecendo que Pedro, meu irmão, era só um instrumento naquele lugar. Você percebeu que Pedro foi enviado pelos apóstolos até Samaria? As pessoas diziam que Pedro era o primeiro papa, não é? Veja que o Papa parece que tem uma posição de comando na igreja. E este foi comandado. Os apóstolos disseram, Pedro, vai lá, você e João, vai lá e resolve aquela história lá, vê como é que está acontecendo lá, não é? E Pedro foi lá como só um instrumento. Tal qual Filipe estava lá como um instrumento. Quem estava fazendo toda aquela obra, meu irmão, era o Espírito Santo de Deus. E aquele homem olha para aquilo e fala, rapaz, eu preciso desse poder. Eu preciso desse poder. Toma dinheirinha. E tomou uma bela de um safanão na zoreba, né? Na orelha de porco. A orelha de porco é meio caída assim, né? A dele levantou, ficou de orelha em pé. Você acha que é só burro que fica com a orelha em pé? O porquinho ali levantou as orelhas. E aí o apóstolo Pedro disse para ele, arrependa-se, verso 22, dessa maldade que você fez, desse coração sujo e imundo que você tem. E talvez Deus lhe perdoe de tal pensamento, porque eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Rapaz, depois de tomar um tufo desse, não é? Se é ali uma ovelha, de verdade, tomando um tonho tão grande como esse, uma ovelha iria exatamente como aquela que se sujou, ela ia procurar uma rocha para se limpar. Quem a Bíblia diz que é o fundamento, a pedra angular da igreja? Quem é a rocha que sustenta o alicerce e a edificação da igreja? O seu nome é Jesus. A ovelha procuraria a sua rocha para limpar a sua sujeira. Ela procuraria por Cristo, mas o porco não. Ele vai procurar a lama. E aí veja a resposta desse homem chamado Simão, que muitos pensam que é um convertido, né? Ou tinha se convertido. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então ele pede para que Pedro, João, Filipe, aqueles irmãos, todo mundo que presenciou aquela cena terrível e horrível, orem por ele, porque o que disse Pedro, ora, vá para o inferno você e o teu dinheiro. E aí o que ele responde? Orem você. Pedro fala, se arrependa, vai orar e busca a face de Deus, talvez o Senhor lhe perdoe. E o que ele responde?
Orem vocês por mim. Sabe, meu irmão, nós temos algo, não é, que é o sacerdócio universal. Não é do reino de Deus, não. É do reino de Deus, mas não desse reino de Deus aí, não. É o sacerdócio universal. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Você é responsável pela sua vida espiritual. E você não precisa de homens para falar com Deus. Você tem, por Cristo Jesus, acesso ao trono da graça. Você pode diretamente conversar com Deus. Às vezes vem pessoas pedindo para que você ore, né? Ora por mim, pastor, não sei o quê. Meu irmão, o pastor pode orar sim, como qualquer outro irmão da igreja pode orar. E principalmente você deve orar, porque você tem, pelos méritos de Cristo na cruz, acesso ao Pai. A gente herda uma tradição católica de como que o padre, o bispo, o arcebispo, todo esse mundaréu de hierarquias, né, até chegar no papão lá, e aí as pessoas acham daquela autoridade, né? Só ele pode falar, ele intercede, ele intermedia. O meu intercessor se chama Jesus Cristo. Ele faz a mediação, não é, da minha vida com o trono da graça. Eu não preciso de mais ninguém, senão do meu Senhor Jesus Cristo. Então, pastor, meu irmão, não tem unção diferente de ninguém, não. Pastor tem funções que Deus dá pelos dons que nós vamos estudar, não é? Para a condução da igreja, mas tanto quanto você, eu tenho acesso ao trono da graça por Cristo, pela misericórdia do Senhor no sangue de Cristo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você que é batizado, você que creu no Senhor, se você não é um porco, você tem acesso ao trono da graça e não precisa da intermediação de ninguém. Pastor, eu não sei, eu estou triste, eu estou abalado, eu preciso de alguém que me acompanhe. É uma coisa. Agora, não se movimentar na tua vida espiritual esperando alguém, isso aí, meu irmão, é pura falta de conhecimento, é ignorância do texto bíblico, não é? E é caminhar numa tradição falida, que ao seu tempo terá, da parte de Deus, a sua retribuição, por estar conduzindo as pessoas pelo caminho errado. Sacerdócio universal. É você e o Senhor. Glória a Deus por isso. E aí, Simão, orem vocês. Você percebe na fala dele algum assim, mas bem, assim, uma catotinha pequenininha de arrependimento, bem pequenininha assim? Arrependeu de alguma coisa? Arrependeu de nada. Ele está preocupado que não venha sobre ele todas as palavras que Pedro disse que aconteceria. Ele falou, não, ora vocês aí, vocês que são as pessoas que têm poder aí, ora vocês aí, porque eu não quero que essas coisas venham sobre a minha vida, não. Mas alguém percebeu o arrependimento, diferente de Zaqueu, que quando confrontado, sem nenhuma palavra do Senhor Jesus, ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais todos aqueles que eu defraudei. Segundo a lei, a prescrição da lei era essa, ele imediatamente percebe, entende, se arrepende e se move na direção correta. E aí, depois disso, o Senhor Jesus fala que hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia. Você vê isso acontecendo com Simão aqui? Não, meu irmão, porque é um porco. É um porcãozão. Ele está na lama e ele quer permanecer na lama. Ele estava interessado, era no poder. Ele queria voltar a ser, não é, de destaque, uma pessoa poderosa, uma pessoa que iludia os outros, que faziam coisas e por causa dessas coisas se sentisse importante, pessoas viessem falar com ele, ficassem no pezinho dele, desse dinheirinho para ele, tititi para ele, é isso que ele queria. Quem está no centro dessa história? Ora, é um umbigo gigantesco desse porco, chamado Simão. Quem está no centro da história de todas aquelas pessoas, Pedro, João, Filipe, todos os que creram no Senhor Jesus. E aí a palavra termina, não é? Nessa perícope, aqui no verso 25, dizendo assim, tendo testemunhado. Pedro e João chegaram para aquele monte de samaritano. Vocês lembram quando Jesus passou por Samaria, falou com aquela mulher? Foi um desconforto tão grande para aqueles discípulos. Agora, irmão, tendo testemunhado, passaram o tempo com os samaritanos e contaram,
A minha experiência com Jesus foi assim, eu me converti assim. Pedro contou sobre as coisas que aconteceram na vida dele, João contou sobre as dele, e eles testemunharam. E depois de testemunhar, verso 25, proclamaram a palavra do Senhor. Eita, coisa boa! A igreja reunida ali, tome pregação, dá-lhe palavra do Senhor, alimenta o povo. Coisa maravilhosa. Aí o que acontece? Pedro e João, então, voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então a palavra de Jesus está se cumprindo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Vai espalhar, é a mensagem do evangelho, são as boas novas. E agora, pela dispersão, não é, pela perseguição, estão também Pedro e João passando por Samaria e pregando o evangelho. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, essa experiência aqui de Simão mostra para a gente o que a gente falava sobre os porcos e as ovelhas na igreja. Muitas pessoas talvez olhassem para Simão, acompanhando Filipe, não sai do pé do Filipe, carrapato de pastor, não desgruda do pastor, não desgruda do servo de Deus, aleluia. E aí você pensa, não é? Este é um homem de Deus. Talvez, não é, Simão tenha prestado atenção em todas as palavras de Filipe, e quando ele se expressava entre os irmãos, os verdadeiros, as ovelhas verdadeiras, talvez ele repetisse palavras que ele ouviu, não é? Macaquinho de repetição, ele ouviu e fala igual, e tenta ter nele aquilo que não existe nele, e expressa uma vida falsa, é um falso crente, é um falso filho de Deus, é uma pessoa que não quer nada com Deus, queria poder, estava com ganância, estava com inveja, coração tomado. Por isso, meu irmão, para falarmos sobre dons espirituais que falaremos, né, sobre os 9 dons que o apóstolo Paulo descreve em sua epístola, lá em 1 Coríntios, é muito importante que a gente consiga, não é, identificar as ovelhas e os porcos, porque talvez você encontre com porcos manifestando coisas que não são dons espirituais. São meras repetições ou cópias, às vezes bem fajutas, não é? Tentativas de expressar aquilo que Deus expressa pelo seu Espírito na vida dos seus filhos, e são talvez estes mesmos que vão, talvez, não é, tentar te desanimar e mostrar para você caminhos errados e diferentes. Essa é uma igreja batista, nós somos batistas. E muitas pessoas observam batistas como sendo frios, que não creem no Espírito Santo. Meu irmão, essas pessoas não nos conhecem. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que o poder de Deus não parou. O poder de Deus emana do seu trono e ele faz jorrar abundante e superabundantemente na vida da sua igreja, na vida dos crentes. E então os dons espirituais são, sim, presentes nos dias de hoje. Você certamente, da parte de Deus, recebe dons ou receberá dons por parte do Senhor para a edificação da igreja, se você não for um porco. Por isso é bem importante você analisar a sua vida. Primeira coisa, meu irmão, que nós observamos aqui, nesse trecho da epístola, de Atos dos Apóstolos, né, que Lucas descreve aqui para a gente, é a origem do poder. Filipe, Pedro, João manifestam poder da parte de Deus. A origem é Deus. São como instrumentos. Essas pessoas são sinais, realizam, por obra do Senhor, sinais. E para que serve um sinal, meu irmão? Quando você vê uma placa é um sinal, amém? A placa é um sinal. Quando você vê uma placa, o que você faz? Uma placa de, você está andando de carro e a placa diz, proibido virar à esquerda. Esquerda, é isso aí. Proibido virar à esquerda. O que você faz? Você está dirigindo. Você vira à esquerda? Você vai fazer o caminho virar para o outro lado. Não é? Se não pode virar para cá, vira para cá. Muito bem. Agora tem gente, meu irmão, que olha para aquela placa e para na placa e fica assim, que placa maravilhosa! Uma placa redonda! Com uma seta e um risco no meio, isso é maravilhoso. Estão iludidos,
estão maravilhados com o sinal. E param lá e ficam, uau, que placas! A placa serve para você parar e ficar admirando ela? Ou a placa aponta a direção que você tem que tomar? O sinal manifestado pelo poder de Deus não é para você olhar para Pedro, não é para você olhar para João, não é para olhar para Filipe, não é olhar para a igreja, é apontar para quem está realizando aquele sinal através da vida daqueles homens. Quem é? O Senhor. É para olhar para Cristo, meu irmão. É para olhar para Deus, é para se arrepender, é para se prostrar, é para adorar, é para viver uma nova vida e um tempo novo em Cristo. Mas o que fez Simão? Parou na placa. Meu, que placa maravilhosa. Esse é um sinal que eu quero ter na minha vida. Eu queria andar com umas placas dessas assim, para as pessoas olharem e parar. Não posso ir para lá, só vou para cá. Tem muita gente, meu irmão, que quando você diz, não, é por aqui, elas não olham para o lugar, ficam olhando para o teu dedo. E olham o teu dedo e falam, rapaz, que dedo! Olha só que estrutura óssea, aleluia! Né? Meu irmão, não é para olhar para cá, não, é para lá. Está apontando a direção. Está olhando para mim por quê? É para Cristo você tem que olhar, meu irmão. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas são realizadas pelo Senhor na sua igreja, na sua multi-sabedoria. Tem gente que parou no sinal. E se não tiver sinal, acabou minha vida espiritual. Essa igreja para mim acabou. Porque eu vim aqui, tinha antes a manifestação do dentinho de ouro. Não tem mais. Não vou mais nessa igreja. Quem é do tempo do dente de ouro, levanta a mão. Ei, só verada. Irmão, teve um tempo do dente de ouro. Eu vivi, e eu orei a Deus pedindo um dente de ouro. Estou esperando até hoje. Nem de prata, nem de bronze veio. Na verdade, caiu. Né? Caiu os dentes. Sabe, meu irmão, tem muita gente parada na placa. Primeira coisa que a gente observa é a fonte do poder. O poder das ovelhas, o poder do rebanho do Senhor, não está nelas e provém delas, mas vem de Deus e se manifesta por meio delas. Essa é a luz de Cristo, que ilumina dentro de você de maneira tamanha. A luz de Cristo é tão grande, que não só ilumina o teu ser, mas ela irradia para as pessoas que estão perto, e aqueles que andam na escuridão começam a ficar meio assim, sabe quando você está dormindo e alguém abre aquela janela de uma vez, você fala, eita, nós! Incomoda os olhos, é quando um crente verdadeiro chega, incomoda os olhos das pessoas. O poder vem de Deus. Já o feiticeiro, ele manifesta por ações demoníacas, não é? Ele fala e sai o fedor, não é, de demônios. As palavras dele não constroem, mas destroem. As palavras dele não edificam, ofendem, não é? É aquela espetadinha tão bem espetada, né? E isso aí é manifestação de um poder que não emana do Senhor. Segunda coisa que a gente pode observar, meus irmãos, aqui na narrativa, é que a motivação dessas pessoas eram bastante diferentes. A motivação de Filipe de estar em Samaria e pregar o evangelho é porque ele foi expulso da sua cidade. Ele foi expulso da sua casa. Por amor a Cristo. Ele viu seu irmão Estevão morrendo, sendo apedrejado, e agora vem a perseguição, e ele sai de lá, por amor a Cristo. E ele não sai lá se lamentando, se vitimizando, meu Deus, perdi minha casa, e agora vamos juntar aqui com as pessoas, mas ele sai pregando o evangelho. A motivação dele é o Senhor, o mesmo Senhor que motivou Estevão a não temer aqueles que poderiam matar, não é? A si mesmo e tirar a sua vida, mas temia ao Senhor. E agora Filipe faz a mesma coisa. A motivação de Pedro e de João, totalmente, não é, renovados pelo poder do Espírito Santo na vida deles, não mais aqueles homens do passado, meros pescadores, que não sabiam o que fazer. Jesus ressurreto foram pescar, porque não sabem o que fazer. Agora não, instruídos e capacitados pelo Espírito Santo, saem para conferir se isso é obra do Senhor, abençoa aquele lugar, vem os milagres de Deus e tem plena consciência de quem é que está manifestando. Pedro não chegava lá, rapaz, vem aqui, que se eu botar minha mão na tua cabeça, você vai ser curado, porque, rapaz, aqui é Pedro, mano. Não, ele tinha total ciência. Eu não tenho nada, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho merréu, não tenho real, não tenho centavo,
mas do que eu tenho, que recebi do Senhor, isso eu também te dou. E agora vê a manifestação do poder de Deus. Qual é a motivação do Simão? Inveja, ganância, olha para o outro e quer ser como o outro, mas não se arrepende e não dobra os seus joelhos diante de Deus. Confrontado pela palavra de Pedro, ele não recua, não tem um mínimo de arrependimento. Ao contrário. Ele pede só, fala, então vocês dão um jeito de orar aí para essas coisas que vocês falaram não acontecer comigo. A gente não tem na Bíblia essas informações, mas a gente tem informações históricas. A Bíblia a gente confia 100% e não tem, pode com o olho fechado, aberto, de trás para frente para trás, né, pulando, deitado, 100% de confiança. Agora, em coisas históricas, a gente não tem confiança, mas são informações, registros históricos. E a história diz que este homem chamado Simão, depois saiu e formou, não é, um grupo, formou uma seita. E a partir dele, não é, muitas heresias, e que inclusive deram muito trabalho para os irmãos daquela época, saíram desse homem, porque ele não tinha a menor intenção de servir a Deus. Não tinha amor pelo Senhor. Ele queria poder, ele queria domínio, ele queria ser alguém de destaque. E tomou um grande destaque de Pedro. Ah, para o inferno você com seu dinheiro. Então nós vemos a motivação daquelas pessoas que é totalmente diferente. Outra coisa que a gente nota aqui, meus irmãos, nesse texto, é que os sinais dos falsos, o sinal que o falso profeta, o sinal que a falsa ovelha, o porcão realiza, não é? Eles podem até impressionar. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que era de uma linha kardecista e falando sobre Cristo, essa pessoa tinha os ouvidos tão cerrados como Simão estava ali. E ele disse para mim, isso para mim não é nada. Eu vi na minha frente uma senhora que tinha os cabelos brancos, diferente da irmã que não tem cabelo branco, tinha todos os cabelos branquinhos. Quando recebeu o passe, da raiz até a ponta, ficaram todos pretinhos. Não é impressionante? Não é impressionante? Você que usa Grecin 2000, você que usa aquele shampoo Silver, para dar uma camuflada, você que passa horas no salão de beleza. Olha, tem umas duas coisas assim que a gente podia começar a orar e pedir ao Senhor, né? Dar um jeito nos cabelos brancos. E a unção daquela vaca do faraó, né, meu? Não é não? Você não quer a unção da vaca? Você não lembra do sonho do faraó? O faraó disse, irmão, que aquela vaca magra comeu a vaca gorda. E não parecia que ela tinha comido, ela continuou magrinha. Você não quer comer e continuar magrinho? Não quer a unção da vaca do faraó? Vai criar moda aí, vai sair a unção da vaca. Os irmãos mugindo por aí. Os evangélicos às vezes são engraçados, né? Meu irmão, os sinais que os falsos fazem até podem impressionar. Mas quando Deus entra na vida de alguém, a transformação, ela é tão forte, ela é tão manifesta, que as pessoas olham e falam, não é possível. Não, você não é a mesma pessoa. O que aconteceu? As pessoas querem olhar, querem se aproximar porque alguma coisa tem de errado. Não é possível, bebia, enchia a cara e agora não está bebendo mais. Ora, falava 500.000 palavrões, não é? E os palavrões eram como vírgulas e como acentos em cada palavra, e agora tem um procedimento limpo e reto. O que está acontecendo quando Deus entra e manifesta, meu irmão? Todas aquelas pessoas, de maneira unânime, diz a palavra do Senhor, todos pararam, não quero saber de Simão, não. Aqui está o verdadeiro poder, essa é a verdadeira fonte do poder, e não é Filipe. Entenderam que é o Senhor, e de maneira unânime, todos creram e foram batizados, e na sequência, receberam o dom do Espírito Santo. Eu queria que você voltasse comigo, ali no versículo 18 do capítulo 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor é para todo crente como um selo.
Um selo de garantia é a palavra que é usada para a definição, uma das palavras usadas para a definição do Espírito Santo na vida do crente. Ele é um selo. Então, aquele que é crente, crê no Senhor Jesus, é ovelha, não é porco, meu irmão, este tem um selo do Espírito Santo. E aqui neste dia, essas pessoas, não é, que já estavam em Cristo, viram a manifestação do poder do Espírito Santo. Veja o verso 18 aí comigo, meu irmão. Vendo Simão. Sabe, meu irmão? Você está no meio de uma distribuição de miojo. Você está numa fila que está distribuindo miojo. Você consegue imaginar? Aleluia. E aí você vem assim, o irmão que está na frente, dá lá, põe miojinho e sai. Aí o outro está na frente, põe lá miojinho e sai. Aí quando chega você, não tem nada para você. Ué, como assim? E aí dá licença um pouquinho. Aí eu traz miojinho e vai. Verso 18 diz o seguinte: vendo Simão, estava sendo dado da parte de Deus a profecia de Joel, derramando sobre toda a carne o seu espírito. E Simão estava vendo, não estava recebendo. Vendo Simão que o espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. O falso irmão permanece na condenação. O falso permanece na condenação. Pode ser um porcão dentro da igreja, mas é um porco condenado. Não é uma ovelha lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É um porco condenado. O seu destino é terrível, por isso disse Pedro: arrependa-se e vá orar ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe da sua maldade. Por isso, meu irmão, o falso permanece na condenação. Mas todos aqueles que eram da parte de Deus, ovelhas, porcos transformados em ovelhas, que já não tinham mais relação com o pecado, não estavam mais aprisionados ao pecado, como Pedro disse que estava Simão. Mas todos aqueles começaram a procurar a sua rocha para se limpar, estavam ali diante de Deus. A Bíblia diz que pela imposição da mão dos apóstolos, receberam o Espírito Santo. Todo que é de Deus é selado. Todo que não é de Deus permanece na condenação. São as coisas que nós aprendemos aqui, entre tantas que poderíamos falar nesse trecho de Atos dos Apóstolos, mas eu gostaria que você voltasse à primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Agora falando com ovelhas, os porcos me deem licença. Só com ovelhas agora. Verso 12, capítulo 12, verso 1. Irmãos, irmão ovelha, não aquele cantor ovelha. Pelo amor de Deus, vai me confundir não, hein? É ovelha de Jesus, aleluia. Irmãos ovelhas, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram porcos, eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Só professa que Cristo é Senhor aquele que foi tocado pelo Espírito Santo. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Você é ovelha da parte de Deus. O Senhor manifesta os seus dons, segundo a sua vontade. E isso tem um propósito. Não é para que você seja como um Simão e que se levante com, eu sou especial, eu sou importante e se destaque.
mas é para o bem comum, é para a edificação da igreja. Essa noite eu te convido a se colocar de pé, meus irmãos, para que nós oremos.